no Conversa Fogo de Conselho, número 3, do capítulo 1 ainda, do Escotismo para Rapazes. Então vamos conversar sobre as primeiras coisas que um escoteiro tem que saber quando ele ingressa dentro de uma tropa. Ele vai precisar conhecer a lei do escoteiro e a promessa do escoteiro, que a gente já estudou ali no Conversa Fogo de Conselho número 2, né, a respeito de como surgiu, então, a inspiração para que o escotismo pudesse ter uma lei e com bastante ênfase à honra, né? Bom, então, e depois então foi idealizado uma promessa escoteira, uma espécie de investidura que se faz quando o rapaz ele ingressa definitivamente no movimento escoteiro. Então, antes disso tem uma preparação, em que nós no Brasil nós chamávamos de noviço, que os grupos escoteiros e tropas escoteiras mais tradicionais ainda usam essa mesma nomenclatura, né, de escoteiro noviço. Bom, ele precisa aprender algumas coisas. Ele precisa saber a saudação do escoteiro, e o sinal, né, que se faz ao mesmo tempo. A saudação seria sempre alerta. Poderia ser, na tradução do inglês, sempre pronto ou sempre preparado, né? Be prepared, né, em inglês. Então, no Brasil se codificou como sempre alerta, identificado por esse sinal, que é o sinal com 3 dedos e o minguinho com o dedão, né, eles encostados. Então, cada dedo significa uma parte da promessa, né? Deus, pátria e próximo, né? O maior protege o menor. Então, essa saudação sempre é feita quando o escoteiro chega no grupo ou na tropa. Ele faz a saudação. Se ele tiver um chapéu, fica na ponta do chapéu, ou então sem chapéu, fica mais ou menos assim. E também quando vai embora. Quando vai embora, também faz também a saudação do escoteiro quando está indo embora. Então, essa saudação então, era feita sempre com aqueles que tinham pessoas com honra, né? Na época de Baden-Powell, nem todas as pessoas mereciam, né, ser saudadas. Somente aquelas pessoas que fazem alguma diferença na sociedade ou não são um peso para a sociedade que merecia ser saudado. Então, era feito dessa forma. E juntamente com o lema, mais o sinal escoteiro de saudação, tem também o aperto de mão. O aperto de mão então, é feito sempre com a mão esquerda, entrelaçando-se os dedos. Então, dessa forma, se reconhece quem é escoteiro. Inclusive, quando o escoteiro não está em atividade, está sem uniforme, está em outro local, e ele reconhece alguém que é escoteiro, então ele não faz um aperto de mão igual aos outros, ele faz um aperto de mão escoteiro, com a mão esquerda com os dedos entrelaçados. Bom, o símbolo do escotismo, desde o início, então, é a flor de lis, que outrora era usada em bússolas, e cuja pétala maior sempre em direção ao norte e para o alto, significando, então, uma direção firme que o escoteiro vai ter e uma direção já traçada para o sucesso da vida dele. Bom, a investidura de escoteiro, dependendo do grupo, eles fazem modificações, mas aqui está mostrando a maneira que foi idealizado desde o início, quando o escotismo foi introduzido. Que seria assim: a tropa se reúne em forma de ferradura, os chefes ficam à frente, perto do mastro da bandeira, completando o círculo. O monitor traz o escoteiro aspirante já com as partes principais do uniforme, camisa, calça, né? E ali então é apresentado então ao chefe, o monitor apresenta ao chefe dizendo que o escoteiro está pronto aspirante escoteiro está pronto para fazer a sua promessa. Então existe um diálogo que é feito naquele momento,
E a promessa do escoteiro e a lei do escoteiro tem que estar no coração do escoteiro, já sabendo de cor. Porque muitas vezes a gente nota que o chefe fica dizendo os versos da promessa para o rapaz, e o rapaz fica repetindo, como se não soubesse, como se não sabe. Na verdade, às vezes nem sabe direito, né? Só tem assim, um leve entendimento, mas não sabe direito. Então, ele tem que saber direitinho, tem que saber de cor mesmo a promessa do escoteiro. Mas é feito algumas perguntas antes. O chefe pergunta: você sabe o que é a tua honra? É uma pergunta que se faz, o escoteiro tem que responder, né? Que significa ser honesto, significa uma série de coisas, ser digno de confiança, né? Aí o chefe pergunta: você conhece a lei do escoteiro? Ó, aquilo que eu falei antes. Conhece a lei do escoteiro? Então ele tem que responder sim. Posso confiar em você que pela sua honra fará o melhor possível para viver de acordo com a promessa escoteira? É a pergunta que o chefe faz. O aspirante, então, faz então o sinal escoteiro, né? E faz a sua promessa. E a promessa então é dita com um tom alto, com voz bem alta, com um sentimento de honra, né? Que está fazendo algo muito importante naquele momento. E o chefe escoteiro então diz: então confio em você, depois de ter feito a promessa. E sei que você vai cumprir essa promessa. Você agora é um membro da grande fraternidade mundial dos escoteiros. Então, um dos assistentes coloca então o chapéu na cabeça do rapaz, ou outro tipo de cobertura. Hoje está tudo diferente, né? Que alguns colocam boina, né? Outros têm outro tipo de cobertura, peco de pato e assim vai. Mas o tradicional era aquele chapéu de abas largas no começo do escotismo. O outro chefe então coloca o lenço, o outro coloca o distintivo, e assim vão completando o uniforme do rapaz. E assim ele fica com esses adereços, né, à mostra já, mostrando que ele já é um escoteiro. Então, depois que ele recebeu todas essas partes do uniforme que faltava, né, ele então dá meia volta em direção à tropa e faz a saudação do escoteiro dizendo bem alto: sempre alerta. E então toda a tropa responde: sempre alerta, todos juntos. Então aí ele diz para a tropa firme e pede para o monitor e o escoteiro levar ele até a patrulha. Então ele vai até a patrulha, cumprimentado, todo mundo fica em forma e até para seguir adiante com a atividade. Geralmente, aqui não está falando no livro, mas os escoteiros precisam estar na frente da bandeira para fazer a ferradura em frente à bandeira, certo? Bom, o uniforme escoteiro, então, que começou, ele é baseado no uniforme dos policiais da África do Sul, onde Baden-Powell ele comandou por algum tempo. Eles usavam um uniforme assim fácil de usar ou com bastante utilidade. A camisa geralmente era de cor caque, com bolsos com portinhola. A calça curta era porque muitas vezes eles tinham que andar em lugares alagadiços, então era bastava tirar só os sapatos e as meias e você não molharia as calças, né? Hoje já existe aquelas calças que você tira a parte de baixo, e o chapéu de abas, né? Eles usavam isso porque o sol era muito intenso, então isso facilitava muito a vida deles para não pegar muito calor na cabeça. Usavam então uma meia, um meião, né, que nós chamamos aqui, e tinha uma liga assim, que a parte da liga passava para logo depois da dobra ali, que às vezes tinha umas pontas assim, né? E que
mais tarde, então, era usada por cor, né? Os lobinhos eram amarelo, os escoteiros júnior é verde, e sênior grená, e assim por diante. Bom, ao usar o uniforme, a gente vê realmente que ele é bastante útil, e o uniforme deve ser usado sempre. Eu conheço tropas que gostam muito de dizer assim, vamos aliviar o uniforme, aí todo mundo lá troca para uma outra roupa. Bota uma roupa totalmente diferente, então até nem parece que são escoteiros, né? Porque usam calção comum, camiseta de qualquer cor, as gurias usam bermuda, calça leg e assim por diante. E descaracteriza totalmente o escotismo. Alguns outros grupos só permite tirar a camisa e tendo uma camiseta já padronizada que todo mundo usa. Tudo igual, né? Uma camisa mesmo distintivo, mesmos letreiros, mesma cor. E a parte de baixo da calça continua tudo igual. No livro Escotismo para Rapaz fala em usar sapatos, mas hoje em dia existe tênis, né? Tênis que se adequa muito bem para o uso. Não é muito aconselhável usar botas, coturnos e coisas assim, porque eles são muito desconfortáveis, muitas vezes, no uso assim, diário dos jovens, né? Para fazer atividades em geral. Bom, a última coisa que faz parte do uniforme escoteiro, assim, é o bastão. O bastão foi largamente usado no início do escotismo e até pouco tempo, algumas décadas atrás, ainda tinha tropas que todo mundo tinha seu bastão. O bastão é algo fácil de conseguir e deve estar até a altura do nariz e pode ter muitas utilidades, né? Como atravessar um riachinho. Você pode usar ele como bastão de medidas, marcar as medidas no bastão. Você pode colocar símbolos ali e várias coisas de conquistas, né, de cada um, na medida que ele vai desenvolvendo, né? O bastão ele serve até para fazer tripé, juntando três rapazes, montar vários tipos de pioneiria assim, de emergencial rapidamente e depois continuar com as suas atividades. E uma coisa muito importante que os escoteiros, quando eles passam de noviço, ele pode passar para a segunda classe. E para a segunda classe, ele ganha um distintivo, assim, que é um listel, né, escrito sempre alerta. E para a primeira classe, então, já tem uma flor de lis e mais alguma coisa, mais o listel. E assim o escoteiro vai progredindo também, ele vai tendo os avançamentos, ou alguns chamam de progressão, que seria um conjunto de provas para que quando o rapaz entra no escotismo, que nós chamamos de noviço, mais um conjunto de provas para a segunda classe, mais outro conjunto de provas para a primeira classe. E, por último, ele pode continuar das especialidades, né? Que às vezes a palavra especialidade parece ser muito forte, né? Digamos assim que seria mais viável dizer habilidades, porque ele pode ter um conhecimento de várias coisas e colocar os distintivos no uniforme conforme o que ele vai aprendendo. E para também ser identificado que aquele escoteiro sabe determinados talentos, determinadas coisas, né? Sempre pronto e sempre alerta.